chamo Jessie. Hoje eu estou aqui com ela. Ela, maravilhosa, loira, linda, que vem impactando, Deus vem usando muito a vida dela. Júnia Hayashi. Ei, gente, tudo bem? Gente, eu tô muito feliz, ela tá aqui. Você não tem noção que essa mulher ao vivo é uma explosão de energia. Então, eu tô muito feliz. Eu espero que você que está ouvindo esse podcast, tá vendo no canal do YouTube, também seja impactado por essa mensagem. E a gente vai falar sobre o que hoje, Ju? Espírito Santo. Ó, pega os... Até o chiado, de carioca, né? Espírito Santo. Gente, esse é um tema, assim, Ju, que desde que a gente começou o podcast, eu oro sobre isso. É algo muito, assim, que toca muito meu coração. Porque, né, relacionamento com Deus... Não tem relacionamento com Deus se a gente não tiver relacionamento com o Espírito Santo. Uhum. Então, só que a gente muitas vezes não entende. Às vezes a gente fica longe, né? Então, é realmente um tema muito especial. E eu tô muito honrada de ter você aqui pra falar com a gente sobre isso. Tô super feliz de estar aqui, de verdade. Eu também. Então, a gente vai falar aqui, espero que você tenha mais clareza, saia desse podcast entendendo mais o que é o Espírito Santo. E pra começar, Ju, é muito engraçado, né? Porque assim, muita gente fala assim, o Espírito Santo é uma pomba. O Espírito Santo é um animal? O que é o Espírito Santo? Então, vamos começar com essa pergunta. O que é o Espírito Santo? A pergunta de R$1 milhão, brincadeira. Não, então, eu queria só, dentro dessa pergunta, trazer uma coisa que, quando eu conheci o Espírito Santo de verdade, antes, a única memória que eu tinha era as duas palavras que saíam da boca do Papa, sabe? Uhum. Tipo assim, em nome de Pátria, de Filho e Espírito Santo. E aí, de repente, começaram a falar, o Espírito Santo, o que é Espírito Santo? E eu cresci na igreja, mas eu realmente conheci Jesus em 2010. Uau. Então faz 10 anos. E aí falavam do Espírito Santo, gente, eu não sei quem que é isso. Que é isso? Então tinha muita cegueira espiritual, né? Tipo, eu não conseguia enxergar aquilo. Então é super normal, né, Ju? Tipo, muita gente que tá ouvindo falar, nossa, não sei o quê. Não, é super normal. É super normal, assim. Porque é a parte mais, entre aspas, assim... É a parte que a gente não consegue tocar muito, entre aspas, da Trindade, né? Que é a questão que Deus Pai a gente entende como um pai, Deus Filho é Jesus que veio aqui em terra, e o Espírito é um espírito. E, então, às vezes, fica um pouquinho difícil. Então, foi pra mim também esse momento de eu falar assim, cara, eu não sei quem eu não sei o que é isso, mas ok, vamos descobrir. E aí as pessoas falavam pra mim assim, ai, não, mas você consegue ouvir o Espírito Santo. Aí eu, como assim você consegue ouvir o Espírito Santo? Não, é que... Aí eu... Cara, foi um processo, assim. Hoje eu posso dizer que ele é o meu grande amigo, né? Uau. É aquela pessoa que caminha comigo. Mas, resumidamente, o que o Espírito Santo ele é uma parte da Trindade. Ele é uma pessoa da Trindade. Uhum. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então, ele também é Deus, Uau. Né? Uhum. Tem muita gente que às vezes acha que o Espírito Santo é só um poder, mas ele é a pessoa do Espírito Santo. Ele é a pessoa executadora dentro da Trindade. Então, ele é o poder executivo dentro da Trindade. Uhum. Então, ele realmente se manifesta de uma forma poderosa, tangível, palpável, mas ele é uma pessoa. E ele é a pessoa do Espírito Santo que a gente tanto ama. Então, para primeiro desmistificar é que ele é Deus. Amém. E ele é o Deus que habita em terra com a gente. Uau. Então isso você tava falando agora, tem até aquele exemplo, assim, que quando eu ouvi pela primeira vez eu fiquei impactada. Que é assim, pensa que Deus é quem dá... Vamos supor, para acender uma luz. Então Deus, ele dá a ordem, acenda a luz. Jesus, ele vai e anda até o interruptor, né? É interruptor que fala? Sim, tá correto. Então, Jesus anda até o interruptor. E aí, quando ele aperta, o que faz a energia fluir é o Espírito Santo. Então, isso trouxe muita clareza pra eu entender isso, sabe? Que é o poder de Deus que habita dentro de nós, né? Até teve um outro convidado que veio aqui, ele falou assim, antigamente, no Antigo Testamento, era Deus sobre os homens. Quando Jesus veio, era Jesus ao lado dos homens. E quando Jesus se foi, é Deus dentro dos homens. Sim. Então, isso é o Espírito Santo, né? Mas, Ju, depois, assim, que você ficou sabendo que o Espírito Santo era um amigo, né? O seu melhor amigo. Ele conversa com você, ele fala com você. Como que foi pra você descobrir isso? Porque acho que é muito... o objetivo do podcast é que as pessoas saiam entendendo que o Espírito Santo habita dentro delas e que ela tem que ter um relacionamento com ele, né? Porque eu tava até vendo uma pregação do Luciano Subirá que ele fala...
a única garantia que a gente tem, que a gente vai conseguir terminar a nossa caminhada, é se a gente tiver relacionamento com o Espírito Santo. Porque a partir do momento que esse relacionamento não existe, você perde o combustível, né? Então, como foi pra você saber que ele falava com você? Como foi a primeira vez que você ouviu de uma maneira assim mais prática? Deus, ele fala com a gente de diversas formas, né? Eu lembro a primeira vez que eu recebi uma palavra. Primeira vez que eu recebi uma palavra, a pessoa sentou do meu lado na igreja e ela falou assim: Deus tá falando isso, pra você ficar tranquilo em relação a isso. E eu, tipo, cara, que é isso? Como que essa pessoa sabe? E aí, mas era uma pessoa desconhecida. Eu falei, gente, mas faz total sentido. Aí depois veio um amigo meu, ele começou a folhear a Bíblia do meu lado. E eu olhei assim, eu falei, ok. Aí ele abriu em Jeremias 33 e ele falou assim, Ju, Deus tá me mandando te dar esse versículo aqui. Aí eu, tipo, cara, era o versículo que é 33:3. Era o versículo que eu tava lendo naquela fase, naqueles dias. E aí eu fiquei assim, cara, o que é isso? Eu falei, não, para. Tem alguém me espionando. Me explica. Não, e eu falei pro meu amigo, eu falei, me explica como... Não, mas eu senti. Eu falei, não. O que é sentir? Me fala o que é que você percebeu, como é que veio pra você, como que foi que aconteceu. E ele mesmo não sabia colocar muito em palavras. Ele falou assim, é como se fosse uma impressão dentro de mim, sabe? Tipo, eu tenho uma impressão de que talvez vem essa... É uma voz do além, sabe? Que vem falar alguma coisa a gente. Então, tem diversas formas. E uma das formas é que às vezes a gente até pode falar assim que o outro nome do Espírito Santo, o nome coloquial, é alguma coisa. Alguma coisa me diz que, alguma coisa me fala que não devo ir pra lá. Por exemplo, hoje, antes de eu vir pra cá, eu pus vocês não sabem, tá? Mas eu pus um blazer rosa, e aí na hora que eu pus, falei... A Jessie vai estar de rosa. Gente! Então eu vou tirar o meu blazer. Eu fiquei chocada. Não é muito... Cara, ó, vocês que estão só ouvindo, a Jessie está aqui com uma jaqueta de couro rosa. E eu nunca uso muito rosa. Aliás, essa jaqueta não é minha, é da minha irmã. Então, assim, ela falou assim, sabia que você tá de rosa? Eu, hã? Aí eu falei pro pessoal daqui da produção, ó o Espírito Santo já é a prática vindo, já é o ensino. Glória a Deus. Mas então, você dá ouvidos a esse alguma coisa. Porque foi naquele momento, na hora que eu pus, foi alguma coisa que fez assim, ela vai estar de rosa. Hoje em dia, é claro que eu sei identificar um pouco mais, porque eu pratiquei esse ouvido. Conforme a gente vai ouvindo, a gente vai ficando mais apurado, assim, né, no negócio. E então, tipo, é alguma coisa que te diz, ou às vezes você fecha o olho e vem uma imagem à sua cabeça. É dar ouvidos a esses nossos pensamentos, essas tipo, uma intuição, um instinto, alguma coisa que vem falar, sabe? Então... uma vez, a primeira vez que eu dei uma palavra pra alguém, por exemplo, eu fechei meu olho, eu tava adorando Jesus, e aí eu vi um fone, inclusive um fone assim, tipo o nosso que a gente tá usando. E aí eu falei, Deus, o que é isso? E aí ele falou, música. Eu senti assim, música, sabe? Tipo, como que é que ele falou, Júnior? Eu simplesmente senti que poderia ser. Aí eu arrisquei, deixa eu dar ouvidos a isso, vamos ver se é. Eu virei pra minha amiga e falei, cara, eu sinto que Deus vai começar a falar com você através de músicas. E ela falou, nossa, ele tava me trazendo umas músicas que eu ouvia quando eu me converti, e ele tá trazendo de volta. Uau. Então ela falou, cara, só pra confirmar isso, Deus tá falando mesmo. E aí cada vez mais vai ficando... mais claro de você ouvir. Quanto mais você dá ouvidos a essa inclinação, que quando você mais se inclina, talvez, o seu espírito, essa voz, uma voz diferente, mais você vai conseguindo identificar, aí você vai obedecendo, vai falando, vai fazendo aquilo que aquela voz vai te fazendo e que vai te falando, e aí você simplesmente vai percebendo que cada vez mais você ouve melhor, de uma forma mais clara. Então... É muito... a gente mistifica muito, né, Ju? A gente mistifica muito, porque eu acho que aqui eu gosto de trazer as coisas bem práticas mesmo, pra que você saia, tipo assim, não pensando, não, porque com elas é diferente. Não é diferente com ninguém. E assim, o Espírito Santo é aquela coisa no nosso coração, né? Aquela, vou entrar ali, não devo entrar. Nossa, deixa eu ligar pra tal pessoa. Não é à toa, sabe? Então, tem até aquela frase, né? O resultado é extraordinário, mas o processo é simples. É simples você ouvir o Espírito Santo. Mas quanto mais você se entrega, mais você ouve, né? Então, não é... A obra do Espírito Santo, uma vez eu estava lendo, ela não é unilateral. Não é que é só ele. Não, você tem que abrir espaço, né, Ju? Total. Você tem que ouvir. E no começo, é como se a gente achasse que a gente tá meio doida, né? Mas é uma coisa que não faz sentido nesse mundo mesmo, né? Então é uma loucura pra esse mundo, mas... Você sente... É sobrenatural. E assim...
Até aqui teve um convidado, um podcast que fala sobre curas, milagres e maravilhas. Se você se interessar, entra lá na primeira temporada pra ouvir, com o Cabeto. E ele fala muito sobre o testemunho interior. Lá em Romanos 8,16, né? Que o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Pra você acreditar que você é filho de Deus, através de Jesus, né? Já tem uma grande obra do Espírito Santo, que é ele que revela. Então, ele tava falando assim, acho que de uma maneira prática também, pra passar pra galera que tá ouvindo. Tipo, ele fala assim, eu tô indo comer, tô pensando na comida. Do nada. Eu sinto assim, ora por aquela pessoa. Aí você fala, mas tô indo comer. Eu tô com fome, eu não tô pensando naquela pessoa. Tipo, por que eu tô pensando naquela pessoa? Então não é do nada. É alguma coisa te falando, né, Ju? Sim. Tipo, alguma coisa. É o Espírito Santo dentro de você, essa intuição. Mas uma coisa, Ju, o Espírito Santo, ele tá disponível pra todo mundo, né? Sim. Mas a gente precisa aceitar. Pro Espírito Santo começar a habitar em nós, a gente precisa aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, né? Sim. No momento que a pessoa confessa Jesus como Senhor e Salvador, você crê no seu coração, confessa com a sua boca, o Espírito Santo vem e faz morada dentro de você. Mas esse é só o começo, né? Ele começa a habitar em você e aí ele começa a fazer a obra dele, o trabalho dele dentro de você. Então, sim, o Espírito Santo ele é disponível a todo aquele que crê em Jesus. Amém. Todo aquele que crê. Mas ele também, por exemplo, se eu oro por uma pessoa na rua que não conhece Jesus, mas eu vi, a pessoa tá com o braço machucado, percebi ali, cara, eu vou orar por cura. Aquela pessoa, ela pode ter um toque sobrenatural de Deus na vida dela, mesmo que o Espírito Santo não habite nela ainda porque ela não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas ela tem um toque, né, do Espírito Santo. E eu acho que o único tipo de evangelismo que realmente é efetivo é o evangelismo pelo Espírito Santo, que é você ser guiado por ele, é você manifestar as obras dele. Então, é você chegar para as pessoas, todo lugar que você for, e falar, cara, eu não vou tentar te convencer aqui que Jesus é Senhor e Salvador. Eu vou deixar o Espírito Santo, que inclusive a própria palavra fala, que ele é quem convence o mundo da justiça, do pecado, do juízo. Então, eu vou deixar o Espírito Santo convencer, mas eu vou fazer o quê? Eu vou orar por você e você vai ser curado, eu vou trazer uma palavra pra você e você vai fazer sentido pra você. Inclusive, vai fazer um mês, eu fui num jantar que era coisa de política, era um certo candidato lá, e minha amiga falou, vem aqui pra você conhecer. Eu falei, tá bom, vamos lá, eu vou. Aí eu tava lá, então, tipo, era um ambiente fora de igreja total. E aí tinha uma menina, e aí é muito legal, né? Porque eu chego nesses lugares, eu não falo não falo de cara que eu sou pastora, eu não falo que eu sou crente, eu não faço essas coisas, porque também, se você fala evangélico, vai uma taxada de alguma coisa. Então, cara, não, eu amo Jesus, isso eu nunca escondo de forma alguma, mas eu vou deixando e as pessoas vão puxando, né? Porque elas veem que você não é normal, elas veem que você é diferente, né? Tem alguma coisa. Aí elas vão puxando, vão perguntando, cara, daí começaram a fazer aquela perguntaiada toda de Deus. E aí uma menina falou assim, nossa, como assim? Eu falei, não, ele fala, tá? Eu tava falando exatamente disso. Ele falou com a gente, como assim? Ele fala, eu quero uma palavra dessas. Eu vou pra sua igreja, Eu falei, não, calma, você tem uma irmã? E aí ela olhou pra mim e ela falou, eu tenho. Aí eu comecei a falar as coisas que eu tava sentindo e ela falou assim, olha, não faz sentido, mas eu vou falar pra minha irmã. Aí eu, tá bom. Não tem problema, se não fizer sentido, que legal, que se fizer sentido, que bom, melhor ainda, mas não tem problema, já deixei minha dignidade lá atrás pra, se eu ouvir não fez sentido, não tem problema nenhum. Cara, um mês depois, foi essa semana, ela me mandou uma mensagem falando, Júnior, eu só queria te dizer que aquela coisa que você me falou naquele dia fazia total sentido, minha irmã tava passando por uma coisa que eu não sabia, e essa semana aconteceu relacionado àquilo, ela terminou um relacionamento, parará, e aí eu falei, cara, óbvio que a gente libera a esperança. Não é assim, uhul, check! Minha palavra fez sentido. Não, é tipo, se Deus revela, Deus ele tem esperança para colocar naquele lugar, para injetar. Amém. Porque tudo que Deus traz à luz significa que tem o poder redentivo para aquilo. Então, por exemplo, se eu tô indo pregar num lugar e aí eu vou começar a orar pelos enfermos, eu sinto uma dor no meu cotovelo. Eu falo, cara, essa dor não estava aqui antes. Tem alguém aqui que tá com o cotovelo esquerdo, quem é você? Hoje em dia, quando eu tenho certeza absoluta, eu não falo assim, tem alguém aqui, por acaso? Eu falo, cadê você? Porque eu sei. Hoje eu já sei. Uau. Quando eu sei que eu sei, aí eu falo assim, cadê você? Aí a pessoa não levanta e fala, pode falar. Cadê você? Eu sei que você tá aqui. Daí a pessoa morrendo de vergonha. Eu tava com vergonha. Não tem problema não. Deus vai te curar, cara. Então, se ele trouxe a luz,
se ele revelou aquela condição, aquela coisa específica, ele tem como redimir aquilo, ele tem como trazer esse poder redentivo, ele tem como curar. Então, essa menina que passou por uma situação super difícil, terminou um relacionamento, na verdade era um noivado, não era nem só um relacionamento. Uau. Mas, então não é assim, cara, se Deus falou que ela estava passando, é porque ele tinha esperança para colocar nela, para injetar na vida dela. Então, todas essas palavras que Deus traz pra gente, ele traz para que a gente revele e haja cura, haja restauração, Amém. Haja redenção, não é do nada, né? Não é por nada, sem propósito. Não. Tudo que Deus faz é com propósito, né? Tudo que Deus faz é por propósito. Então, o mais importante, que nem você falou assim, é você dar ouvidos mesmo. Que conforme você vai dando ouvido e vai fazendo, você vai ouvindo mais. Então... E cada vez mais você vê que Deus está muito mais interessado em alcançar aquela pessoa do que você de ouvir o que ele está falando. E às vezes a gente fala assim, não, mas é que eu quero abençoar as pessoas. Não, meu querido, presta atenção. Deus quer muito mais abençoar as pessoas do que você. Então, só se faça um canal, né? Só se faça disponível e Deus vai te usando. E como fazer? O primeiro passo prático é dar ouvidos a esse sussurrinho, essa pequena impressão que você teve no seu espírito, esse indício mínimo de alguma coisa, assim, qualquer coisa, qualquer ideia que veio na tua cabeça, às vezes qualquer imagem que vem na tua cabeça, dá ouvidos e pede para Deus, expande em cima disso, Senhor, deixa eu entender um pouquinho mais, deixa eu tentar entender o que o Senhor está falando aqui, e ele vai falando. Uau, e você me falando assim, vem muito no meu coração que assim, eu vejo muitas pessoas, né, muitos crentes, assim, porque eu não fluo em nenhum dom, porque eu não tenho nada, não sei o quê. E tem uma parte, né, da Bíblia que tem aquele versículo, buscai com zelo os dons do Espírito. Então, Ju, é muito isso. A gente também precisa buscar. Sim. Né? O Espírito Santo, ele tá aí, tá dentro de você. E uma coisa o Espírito Santo, outra coisa são os dons do Espírito, né? Mas assim, eu sinto muito que, tipo, Deus não fala comigo que nem fala com você. Mas, cara, qual que é a diferença entre a Júnia e você que tá ouvindo? Nenhuma. Exatamente. Nenhuma. É a disponibilidade dela em começar a ouvir. Então, Ju, como foi pra você, a partir que nem você teve esse seu amigo que falou pra você de Jeremias 33, você falou assim, cara, eu tava lendo isso, bizarro. E aí, como foi pra você começar? Como foi esse começo? Porque eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Você falou assim, eu quero entender mais. Aí você foi atrás, né? Você também deu o primeiro passo. Sim. E você já falou, né, que não é unilateral, não é uma coisa só do Espírito Santo. A gente tem que clamar e aí ele vem e responde esse clamor. Ele atende a nossa fome. Mas o primeiro passo para tudo é Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Porque se você não lê a Bíblia, você não sabe, você não conhece a Deus, você não conhece o caráter de Cristo, você não conhece o jeito do Senhor, você não sabe os feitos dele, você não sabe as coisas que... Você não consegue contar a história daquele que supostamente é quem você mais ama. Então a gente precisa conhecer a história do amado da nossa alma. E Deus, ele, pelo menos da minha alma, ele é o amado, entendeu? Eu não amo a Deus só com o meu espírito, eu amo a Deus com toda a minha alma, com todo o meu corpo. Eu amo a Deus com o meu corpo a ponto de eu jejuar para realmente ter mais do Senhor. Eu amo ele com a minha alma, tipo, eu realmente conheci Jesus como meu noivo, eu sou apaixonada por Jesus. Não é nada a ver com religião, não é nada a ver com uma junção de regras que eu tenho que seguir. O Espírito Santo, ele vem e compele a gente a fazer aquilo, né? Mas a forma da gente conhecer a Deus é através da Bíblia. Então você começou a ler muito a Bíblia. Primeira coisa, cara, quando eu vim pra Jesus, a fome pela palavra dele veio, né? E Jesus, ele é a palavra encarnada de Deus, a Bíblia é a palavra escrita de Deus. Então eu comecei... E aí uma coisa que eu falo assim, se você não conhece Jesus na Bíblia, na palavra escrita, se você não conhece a Deus ali, se você não consegue ouvir a Deus ali, você ainda não está pronto para ouvir Deus fora. Calma. Uau. Primeiro conhece a Deus na palavra escrita. Ouve a Deus nos versículos, ouve Deus nas entrelinhas, deixa o Espírito Santo, que é o autor das Escrituras e o intérprete das Escrituras, te revelar as Escrituras. Porque não só as Escrituras, que são completamente santas, sagradas, foram inspiradas pelo Espírito Santo, ele escreve através de homens, mas ele também nos capacita a entender aquilo que ele escreveu através daqueles homens. Então, ele interpreta. Então, quando eu começo a ler a Bíblia, me alimentar daquilo que é carne para mim, né? É comida sólida para mim, eu vou crescendo em conhecimento, eu vou crescer. Aí a verdade da palavra começa a me confrontar também. Eu vou
passando pelo processo de santificação, que é o próprio Espírito de Deus que faz em nós, o Espírito Santo opera o processo de santificação em nós. E aí nisso, Deus vai falando, cara. Você tá lendo a Bíblia, você não tem como não ser lido por ela também, né? Então, você vai começando a ouvir a voz do Espírito Santo aí. E aí, conforme você vai ouvindo aí, e vai se confirmando, você ouve um versículo para uma pessoa, que se você tem medo, se você tá na dúvida de dar uma palavra para alguém ou ouvir alguma coisa mais específica, dá um versículo, porque o versículo já é a palavra de Deus, então não tem erro aí. Mas então, leia a Bíblia, e aí conforme você vai lendo a Bíblia, você vai conseguindo ouvir e dar ouvidos a essas inclinações do seu espírito, mas você tem tipo um histórico com Deus, e você tem conteúdo já espiritual da Bíblia dentro de você, e você consegue interpretar a partir daquilo, sabe? Então, a primeira coisa, a gente precisa ter muita Bíblia dentro da gente. Não é por obrigação, mas pensa só. Se você conhece, por exemplo, Ayrton Senna, cara. Você gosta do Ayrton Senna. Cara, ele é um cara que te inspira muito. O que você vai fazer? Eu quero ler sobre o Ayrton Senna. Eu quero ver vídeos sobre o Ayrton Senna. Eu quero ver como é que foi o trajeto da carreira dele. Eu quero conhecer mais dessa pessoa que tanto me inspira. Quanto mais Deus... Aquele que te salvou, aquele que, tipo assim, o único Deus de qualquer religião que possam falar por aí, é o único Deus que se fez homem. Uau. Nenhuma outra religião, o Deus daquela religião se submete a nossa uma... natureza. Exatamente, nenhum desce degrau. Jesus é o único, cara, que é enviado pelo Pai. Ele encarna como homem, ele se faz homem, sua natureza 100% Deus, em sua operação enquanto em terra 100% homem, dependente do Espírito Santo, né? Então, até Jesus foi dependente do Espírito Santo, a gente também precisa ser, né? Mas esse é o Deus que morreu. Cara, ele venceu a morte, ele morreu, ressuscitou, venceu a morte, ascendeu aos céus, cara, e hoje ainda está advogando no céu por cada um de nós aqui, e é por causa do sacrifício de Jesus que a gente pode chamar Deus de Pai, que a gente pode chamar Deus de amigo, que a gente pode chamar Jesus Cristo do nosso irmão, por causa desse sacrifício, né? Então, quando você vê tudo isso, cara, o que acontece? Você tem fome por conhecer esse Deus louco, com todo respeito, eu falo essa palavra, mas é loucura, não faz sentido. Sim. Então, essa fome, esse desejo por conhecer Ele, e aí você só conhece a Deus pelo Espírito, que busca e sonda todas as coisas e faz elas conhecidas a nós. Então, é o próprio Espírito de Deus que nos dá fome por mais de Deus e também sacia essa fome, mas ele sacia a fome de um jeito que a gente continua cada vez tendo mais fome. Uau, mas não porque a gente tá passando fome, mas é porque, caraca, não tem como eu parar de comer desse Deus, não tem como eu me limitar. Porque Ele é um Deus eterno, Ele é um Deus completamente infinito, né? E é o buraco do tamanho da eternidade que cada um tem dentro de si, né? Assim como tem Eclesiastes, né? Todo ser humano, ele tem um anseio pela eternidade. E é só o Espírito Santo que preenche. Falei muito, né? Maravilhosa. Por isso que a gente vê muita gente, né, Ju? Tipo, que tem tudo... Mas assim, a nossa... Nós não somos daqui, né? Nós somos peregrinos, nós somos passageiros. Então, a única coisa que nos preenche é a presença de Deus, que é o Espírito Santo dentro de nós. Então... E, Jé, deixa eu falar isso aí. Eu lembro que quando eu voltei pra Jesus... tava tudo certo na minha vida. Tipo assim, minha família tava bem. Eu gosto de ouvir testemunho assim, porque às vezes parece porque tava tudo errado, tava na droga. Não, mas eu gosto de ouvir que tava tudo bem. Tava tudo perfeito. Uau. Eu tava numa faculdade boa, notas maravilhosas, muitos amigos, não tava passando por dificuldade de saúde, não tava passando por dificuldade financeira, não tinha nada. Só que por dentro, Jessie, simplesmente as coisas não faziam sentido. É aquele negócio assim, Deus... É que hoje eu falo, né, Deus, né? Mas naquele momento era assim, caraca, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo comigo? Porque, e eu falo assim, às vezes eu queria uma coisa, eu pensava na coisa, pum, acontecia, tinha, entendeu? Então assim, falou, cara, eu tenho tudo que alguém gostaria de ter. E por que eu não tô feliz? E não tem saciedade, não tem plenitude, não, eu não tô completa. O que é isso? E aí foi quando o Espírito Santo me encontrou. Eu falei, Deus, e foi uma oração bem assim, bem espiritual, né? Preparem-se pra ouvir, bem correta. Que eu lembro que às vezes eu orava depois que eu voltei pra Jesus, e as pessoas falavam, ai, mas eu não sei orar bonito que nem você. Eu falei, fica tranquilo. Porque, deixa eu te contar a primeira oração que eu fiz. Deus, se você existe de verdade, se você é real, faz alguma coisa, porque eu não sei mais o que fazer. Foram essas as palavras, sabe? Se isso existe mesmo, faz alguma coisa, eu não sei,
Não tem mais o que fazer, porque a minha vida tá toda bem, tá toda boa, tá tudo tranquilo, mas tá tudo errado dentro de mim, entendeu? Nossa. Tipo, por dentro, as coisas estavam, tipo, desmoronando, sabe? E aí? E aí foi quando Deus fez alguma coisa. Uau. E eu tava num momento, assim, que a psicologia até chamaria de defesa maníaca, que você vai, tipo assim, preenche todas as lacunas do seu dia, do seu tempo, tudo preenchido. Não deixava nenhum momento do meu dia quieto. Eu não parava de fazer as coisas. Tipo assim, eu falava, cara, eu preciso preencher, porque eu tenho um buraco tamanho da eternidade. Isso hoje eu sei dar nome aos bois, né? Mas eu tenho um buraco tamanho da eternidade, eu tô tentando preencher com coisas desse mundo, passageiras, que não vão me saciar. E parece que cai num buraco negro. Eu ponho e cai no buraco negro. Sai. Vai embora. E aí, o Espírito Santo veio. Então, eu tava com total ausência de paz, assim, o oposto, assim, completamente, cara, sei lá, muito, muito louca eu tava. E aí, o Espírito Santo veio, tipo, cara, parece que... E foi sobrenatural. A coisa mais sobrenatural que eu experimentei de Deus foi a paz de Deus. E é aquela paz que excede todo entendimento, assim como tá na Bíblia. Que ela não, assim, ela não fazia sentido de um dia antes eu tá tão intensa, e aí, de repente, eu achei uma paz. Meus amigos na faculdade falaram, Júnia, o que aconteceu com você? O que tá acontecendo? Então, o Espírito Santo, ele veio e ele simplesmente era a resposta de tudo que eu tava procurando. De tudo que eu sempre quis e eu nunca tinha conseguido achar em lugar nenhum. E foi, mas foi na sua casa mesmo? E foi... Cara, esse dia que eu fiz essa oração, eu tava sentada num culto que eu tinha sido obrigada a ir. Eu tava virada da noite anterior, meio bêbada ainda. Gente, né? Todo mundo é gente. E aí meus pais me obrigaram a ir pra esse culto. E eu, cara, que raiva, eu não queria estar aqui, Daí eu não sei o que o pastor tava falando, não sei nada. Só sei que eu olhei e falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, faz alguma coisa. Se o Senhor é real, faz alguma coisa que eu não sei mais. E aí, na verdade, naquela hora, não aconteceu nada. Mas aí, foi chegando a noite... Tive uma presença super estranha no meu quarto, meio maligna, meio assim mesmo. Tipo, foi um negócio meio intenso. E aí eu falei, cara, acho que Deus é real. Acho que o negócio é sério. E aí eu comecei a me aproximar de Deus. E aí foi quando ele calou todas aquelas vozes anteriores que estavam me deixando muito louca, que estavam me deixando, tipo, tensa, ansiosa. E eu, tipo, foi aquele sopro do Espírito Santo. Aí eu lembro que isso foi num domingo à noite que eu senti essa presença. Na segunda-feira eu acordei, falei, é isso, eu vou seguir Jesus pro resto da minha vida. Tipo assim, eu nem sabia, cara. Nem tinha noção do que você tava falando direito, Não sabia o que eu né? tava falando. E aí ele foi, tipo assim, bagunçando a minha vida, porque na verdade ele estava arrumando, ela estava bagunçada, né? Mas ele foi, então, alinhando tudo. E aquela semana foi a semana, tipo, de paz, por mais que eu tivesse até experimentando algumas coisas no meu quarto estranhas que continuaram acontecendo, foi a paz que excedia todo o entendimento. E aí foi notável pelas pessoas perto de mim. Uau. Porque eu era aquela menina que não parava. Tipo assim, eu ia pra faculdade, eu não ia pra aula, eu ia pro bar, e aí eu ficava no bar, e aí eu saía do bar, aí eu passava na aula só pra pegar a chamada, não deixar o professor me dar uma foto, daí eu voltava pro bar, ia fazer, não sei o quê. Daí eu saía de lá, eu ia pra uma festa, daí eu saía da festa, eu ia pro after, daí eu saía do after, eu ia pro outro after, eu saía do outro after, eu ia pro outro after, daí eu dormia, ia pro trabalho, ia fazer o trabalho. Então, tipo, sabe aquele negócio assim, cara, não me deixa ficar sozinha comigo mesma, porque se eu ficar sozinha comigo mesma vai dar ruim. Então, e hoje em dia a coisa que eu mais amo é ficar comigo com o Espírito Santo, entendeu? Porque melhor companhia, né? Melhor companhia. E se você que tá ouvindo, eu senti muito de falar isso, Ju, que a sua oração foi uma oração tão simples, porque a gente às vezes acha que tem que ser uma coisa tão, nossa, porque com ela foi diferente. Não, você que tá ouvindo e tá sentindo esse incômodo, tá sentindo essa impaciência, falta de paz dentro de você, pausa esse podcast agora, fecha teu olho e faz essa oração. Sabe? Pede pra presença do Espírito Santo entrar dentro de você, pra Deus falar com você, sabe? Porque basta a gente buscar, basta a gente bater na porta que ele abre pra nós. E Ju, e é isso, né? Tipo, uma das maneiras também do Espírito Santo falar com a gente é a paz. Então, aquelas coisas, né? Que às vezes você fala assim, vou fazer tal coisa, mas não tô sentindo paz. Isso também é o Espírito Santo falando com a gente, né? Porque a paz é o árbitro do nosso coração. Sim. Então, tipo assim, um dos sinais, por exemplo, principalmente para minhas amigas lindas, será que eu vou naquele date? Será que eu vou falar com outra pessoa? Eu falo assim, primeiro ponto, você tá sentindo paz? Primeiro ponto, tem alguns outros pontos, né? Tipo, é de Deus, né? Você tá sentindo paz?
não, tô. Ou não tô. Então nem vai. Nem perde o seu tempo. Tipo, a paz é uma coisa muito sobrenatural, né, Ju? E agora falando de espírito, eu nem ia te perguntar isso, mas agora me veio na cabeça de perguntar. Nem sei se convém. Se não convém, a gente edita depois. Porque assim, quando eu não tinha tanta clareza do Espírito Santo e das coisas do Senhor, tem outras denominações que falam que existem espíritos de luz, e espíritos que voltam, espírito, enfim, né? Existe outro espírito a não ser o Espírito Santo, Ju? Demônio. Maravilhosa. Mas é bom. O espírito. Mas é bom a gente dizer, porque o espírito de luz... Não, anjos. Existem anjos, sim. E você pode sentir a presença de anjos, você pode ver anjos. Mas o único espírito que é santo é o Espírito Santo. A Trindade, né? Parte da Trindade. Agora, existem também os demônios. Então, é porque existem demônios que se fantasiam de anjos de luz, né? Então, tem muita gente que acha que tá vendo coisas boas, mas, na verdade, são só demônios... encobertos. Tá meio tenso o negócio aqui, né? Mas é bom a gente falar isso, sabe? Porque pra mim isso era muito confuso. Não, são espíritos de luz. Mas como assim espíritos de luz? Então existem... Não, e uma coisa assim também que é muito legal vocês entenderem, porque nós, seres humanos, a gente tem muita ansiedade. Então a gente quer descobrir as coisas que vão acontecer e tal. Cara, hoje eu tava lendo Eclesiastes e tava lá, Eclesiastes 5. Se o dia é bom, aproveite. Se o dia não tá indo tão bem... Considere e entenda que Deus faz os bons e os ruins para que você não venha descobrir o seu futuro. Não cabe a nós descobrir o nosso futuro. Então, tudo que te leva a descobrir algo do futuro não é de Deus. Porque não cabe a nós, né? Como é que Paulo fala? A cada dia o seu próprio mal. Então, a gente não tem que ficar sabendo as coisas que vão acontecer, né, Ju? Porque eu vejo muito isso. A nossa geração é uma geração muito ansiosa. A gente quer muito... será que vai dar certo? Será que eu vou não sei o que lá? Nananã. E aí, a gente vai buscar em outras coisas... E assim, traz paz pro seu coração, confia naquele que te criou. E assim, não existe, gente, tá? A gente não deve consultar, né? Essas coisas a respeito do... Apesar de que o Espírito de Deus, algumas vezes, ele revela certas coisas acerca do futuro, mas ele revela por um propósito, né? Ele, não é que você vai... ficar consultando, tipo, em búzios, cartomantes, essas coisas. Você tá mexendo... As coisas que revelam são esses espíritos que não são os espíritos tão legais, né? Então, só que eles se maqueiam, né? Parece que é, só Parece que você vê que... porque às vezes acerta, né, Ju? Muitas vezes acerta. Muitas vezes. Não é, mas você não pode medir pelo acerto. O que eu falo pras minhas amigas que não conhecem Jesus, eu falo assim, vamos lá. Dica. Você vai fazer assim... Você tá no lugar, você tá vendo que aquele espírito tá fazendo alguma coisa. Ok, então fala assim, em nome de Jesus, para. Se ele parar, mostra que Jesus é o rei. Uau. Mostra que Jesus é o Senhor sobre todos os senhores, que ele é o único. Debaixo de Jesus todas as coisas estão e todo joelho se dobrará. Aos pés de Jesus, todo mundo vai confessar, cara, que ele é Senhor e Salvador. Ele é o rei absoluto. Então é um teste que minhas amigas muitas vezes elas vinham com essas dúvidas. Tipo assim, não, mas como assim? Não, mas eu tô indo fazer isso. Só faz o teste e vê se aquele espírito tem que baixar a cabeça. Porque eu falo, porque daí eu mudando, né, dando uma adaptada no discurso, eu falo, cara, isso tem que abaixar a cabeça, Se vem qualquer coisa esquisita, você fala, em nome de Jesus Cristo, aquele espírito, ele tem que se render, ele tem que abaixar a cabeça, ele tem que obedecer. Porque o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. Então, todo ser aqui tem que obedecer a isso. Então, quando a gente fala em nome de Jesus, é uma dica boa pra você conseguir... discernir. Dar aquela... medir a temperatura do negócio, sabe? Exato. Eu nem sei porque eu entrei nesse assunto, que nem era pra entrar. Mas é bom, se tem alguém aí ouvindo, que pode ser pra você. Mas assim, é porque uma vez quando eu tava lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, quando Moisés, ele vai falar com o faraó, e ele joga o cajado e vira serpente, os magos também jogam e também vira serpente. Ju, eu fiquei chocada, eu falei... Oxi! Então também tem poder, o lado, né? O lado ruim também tem poder. E aí eu continuei lendo. E aí depois a serpente de Moisés come a serpente dos magos. Por quê? Porque o nosso Deus é soberano. Então existem poderes que não são de Deus. Então
vão existir coisas, às vezes, que parecem, né, ser verdade e tal, mas toma cuidado com isso, sabe? Escuta esse podcast de novo, no repeat de novo, porque só existe o Espírito Santo, tá, gente? Ô, Ju, e agora falando nas linhas cristãs que acreditam que os dons do Espírito cessaram. Vamos desmistificar isso aqui pelo amor do Senhor Jesus? Vamos lá. Existe o ponto de que o Espírito Santo, ele habita em nós. Então, ele está dentro de nós pelo nosso próprio bem, para fazer a obra dele dentro da gente. Então, isso aí gera o fruto do Espírito. Então, essas linhas, elas podem, às vezes, não acreditar tanto na questão dos dons, mas elas acreditam no fruto. Tá. Então, que é aquilo que o Espírito Santo faz em mim. Agora, existe aquilo que ele pode fazer através de mim. Aí é que são os dons. E os dons, eles são pra fora, cara. Pra fora da igreja. Eles são essa questão que eu falei, evangelística, né? E a Bíblia, ela é dividida em um testamento, que se chama o Antigo Testamento, e o outro testamento, que se chama Novo Testamento. Não existe uma terceira parte, um terceiro testamento bíblico. Então, aquilo que veio a partir de Jesus é para estar até hoje e até ele voltar. Então, existe antes de Jesus, que era, eu falo que o Antigo Testamento é mais ou menos a obra de Deus Pai, se a gente for generalizar. Aí, o Novo Testamento, que até Jesus morrer, é a obra, começa... Jesus atuante em terra é a obra de Jesus, né? Mas o Espírito Santo através de Jesus. E aí, quando Jesus morre, ressuscita, e ele expira e entrega o Espírito Santo, aí começa a ser a obra do Espírito Santo através de cada um de nós. E me repete a pergunta que eu acabei perdendo, o que você falou aqui. É maravilhosa. Essa mulher é maravilhosa. Sobre os dons do Espírito. Os dons do Espírito, que as pessoas, isso. Tem linhas cristãs que acham que não existem mais. Então, e aí Jesus, o que ele estava aqui em terra e ele estava atuando dependente do Espírito Santo, como a gente faria mais pra frente. Então, nesses 33 anos que Jesus atuou aqui, especialmente os 3 anos de ministério, totalmente dependente do Espírito Santo, ele fazia as coisas e ele estava ensinando os discípulos, porque ele tá falando basicamente assim, olha só, aprende, se liga nisso daqui, vê como eu faço, porque eu não tô aqui por muito tempo. Daqui a pouco eu vou mandar esse mesmo capacitador que habita em mim, eu vou mandar pra vocês, e vocês precisam... Pra vocês fazerem. Porque vocês precisam ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, na hora que Jesus... E Jesus, ele fala assim, ó, vão por todo mundo, mas não vão ainda. Calma aí. Esperem receber o poder do Espírito Santo. Esperem aqui até que o Espírito Santo venha sobre vocês e capacite vocês. Porque a obra que Jesus fazia não era uma obra humana. Sim. A obra que Jesus fazia não era um assistencialismo, por exemplo. Não é uma coisa de alimentar o pobre. Ele alimentava o pobre, mas ele salvava o pobre, ele curava o pobre, ele restaurava o pobre. Então não é só uma coisa humana, é uma coisa divina. E aí ele falou, espera, porque a obra que vocês são chamados a fazer não é uma obra humana. Vocês são chamados a fazer a mesma obra que eu faço. Sim. Que é uma obra completamente espiritual e sobrenatural, que é o meu Deus Pai, o meu Pai aqui que tá chamando vocês a fazerem também. E eu vou voltar, eu vim como o único filho, unigênito, eu vou voltar como primogênito de toda uma geração, de toda uma criação, então vocês vão vir logo depois de mim e esperem ser capacitados. Agora, como que o Espírito Santo te capacita a não ser com os dons dele? Pensa só, é inimaginável que o Espírito de Deus nos incumbiria de uma missão que ele não nos capacitaria a fazer espiritualmente. Exato, então não tem como o Espírito Santo habitar em nós e não fazer aquilo que ele faz de bem, que é ser ele, entendeu? Ele opera os dons dele. E também, Ju, tem lá em João 14:12, né, Jesus fala, em verdade eu vos digo, aqueles que crerem em mim farão obras ainda maiores. Então, assim... farão obras ainda maiores. Gente, o que Jesus fazia? Ele curava, a pessoa encostava nele, né? Saía poder. Então, assim, em meu nome, né? Então, não é sobre nós, é sobre aquele a quem habita dentro de nós, aquele que a gente acredita, no nome de Jesus, farão obras ainda maiores. Então, assim... eu fico pensando, Jesus, ele disse isso. Jesus, ele nos prometeu. Deus não é homem pra que minta, né? Então, assim, os dons do Espírito fluem muito hoje ainda na igreja, né? E vão... Total. E é por isso que eu falei assim, cara, só existe essa divisão, cara.
É antes de Jesus e depois de Jesus. E aquilo é o testamento que ele nos deixa. É uma garantia daquilo que ele prometeu. Tá lá, a Bíblia é uma garantia escrita de tudo aquilo que ele prometeu. Então, ele prometeu o Espírito Santo sobre nós, o Espírito Santo dentro de nós. Ele não estará mais só com vocês, mas ele habitará em vocês, Jesus fala. Porque ele estava com eles no momento que Jesus estava em terra e estava dentro. Ele teve que... isso é muito lindo, mas Jesus ele teve que entregar o Espírito dele para que ele não habitasse mais no corpo físico dele, mas habitasse no corpo espiritual dele, que é a igreja. Então, ele inspira o Espírito Santo, ele entrega o Espírito Santo e ele tira aquela contenção daquele corpo físico de Jesus para que ele venha a ser contido, entre aspas, no corpo espiritual de Jesus, que é a igreja de Cristo. Então, o Espírito Santo está dentro de cada um de nós e ele precisa operar a sua obra. O trabalho mais importante que existe no mundo hoje é o trabalho do Espírito Santo, tanto em nós quanto através de nós. Exato. Então, nós precisamos fluir nos dons porque é o que Deus nos chama a fazer. Ele nos chama para um chamado espiritual e sobrenatural. E não tem uma forma de você cumprir esse chamado a não ser sobrenaturalmente. E aí muitas pessoas acabam caindo no erro de tentar cumprir o chamado sobrenatural de Deus e o chamado espiritual de Deus de uma forma humana, que é por isso que eu falei no início da questão do assistencialismo. Daí tem muitas igrejas que tentam fazer a partir das suas próprias forças. É positivo, legal, cara, muito legal. Só que não é o que Deus tem pra gente fazer. Existe o bom e existe o ideal do Senhor. E o que Deus tem pra gente fazer é a partir do poder dele. É Deus que nos capacita a viver uma vida santa, porque é o Espírito Santo que santifica a gente. Que convence do pecado, né? Então é ele que faz isso. É Deus que nos capacita a orar pelos enfermos e eles serem curados, porque a cura é uma porta de entrada. Eu gosto de falar que a cura é uma invasão celestial na nossa realidade terrena. Então, quando você ora, você dá liberdade para que o céu invada a terra e mude aquela realidade. Então, a gente precisa... E o principal ponto é a gente entender o seguinte: se Deus nos chamou para uma obra sobrenatural, não tem como você cumprir essa obra de uma forma natural. É isso. Então tem que ser sobrenatural, tem que ser a partir dos dons do Espírito Santo, dom profético, dom de milagres, de sinais, maravilhas, dom de cura. E até eu tava com a Ju umas 2 semanas atrás, né, Ju? E aí, sei que eu tava falando pra ela, a pessoa ela falou assim, às vezes a gente fica tentando falar de Jesus pra alguém e tal, pede pro Espírito Santo te dar uma palavra. Porque quando você chega pra uma pessoa falando, a pessoa, não, porque se Jesus existe, fala assim, você tem você tá com uma dor no pé né? Porque aí contra isso não tem como, né, Ju? E tipo, pra ficar mais prático pra vocês também, um testemunho meu, lá quando Deus falou no meu coração sobre lá que eu tava tocando, né, que não era mais naquele lugar que ele me queria, tipo, não foi uma voz, o mundo parou, a festa parou e chegou um megafone. Não, eu senti dentro de mim. É muito louco, né, Ju? E depois você entende que foi o Espírito Santo falando. Aí, por exemplo, agora, esses dias eu tava correndo no parque. Gente, foi muito louco, foi, sei lá, domingo. Eu tava correndo no parque, assim, correndo, tal, do nada. Tinha um menino com um machucadinho, assim, no pé. E aí, Deus me falou, dá uma palavra pra ele. Aí eu, sangue, não, Deus, Deus, tô correndo aqui, vai. Tipo, não, Deus, mano, não, tipo, eu tô correndo. E aí, tipo, aquilo começou a borbulhar no meu coração. E eu, tipo, meu Deus, mas o que eu faço, tal? Aí chegou minha amiga, tipo, vamos tomar uma água de coco. Eu falei, para, não fala comigo, eu preciso fazer uma coisa. Aí eu, que saco. Eu falei, se ele tiver parado, eu vou falar com ele. Aí eu olhei pra trás, ele tava parado. Toma! Aí eu falei, caraca. Aí eu fui. Aí eu falei, oi, tudo bem? Gente, se você tá com vergonha, vai assim mesmo, sabe? Eu tô contando aqui, Ju, porque é isso, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa... Ai, nossa, Deus mandou, eu fui. Não, você tem medo, você fica, mas você vai. Porque quanto mais você entrega, mais você é usado. E quem não quer ser usado por Deus, né, Ju? Exatamente. Quem não quer ser usado? E aí, enfim, aí eu falei com ele, eu falei, você acredita em Deus? Tipo assim, diz que sim, diz que sim. Aí ele, sim. Aí eu, sério, você é católico, evangélico? Eu, yes! E aí foi incrível. Então, e aí o resultado é extraordinário, mas o processo é simples, é você sentir e dar a voz. E agora, Ju, deixa eu falar uma coisa que eu acho que é importante. A gente tem o Espírito Santo, né? Quando a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador. Mas a grande pergunta é, o Espírito Santo te tem? Porque é isso. Uau. Se o Espírito Santo te tem, ele vai parar a tua corrida.
Se o Espírito Santo te tem, ele vai parar o podcast e vai começar a fazer alguma coisa aqui. Uau. Se o Espírito Santo te É tem, isso. ele vai fazer você parar o seu carro. Se o Espírito Santo te tem, Muito você bom, vai Ju. falar com o garçom que tá vindo aqui. Se o Espírito Santo tem a cada um de nós, ele pode usar cada um de nós para expandir o reino dele, para que mais pessoas venham ser salvas, mais pessoas venham encontrar o verdadeiro amor. Porque o ponto é esse, cara. Você encontra um amor que é tão potente, tão real, tão impactante, que você fala, cara, as pessoas precisam ouvir disso. Então o Espírito Santo, ele precisa nos ter. Ele precisa ter a liberdade de interromper o nosso dia. Porque, na verdade, a gente deve a ele o nosso ar, a gente deve a ele a nossa vida, a gente deve a ele a nossa... deve tudo a ele. Exato. Então, por favor, Espírito Santo, interrompa. Interrompa, Faça isso. E aí, a outra... Esse é um termômetro, né? Será que o Espírito Santo te tem? E a outra coisa é, toda vez que fica borbulhando, assim como borbulhou em você, que começa a te dar uma taquicardia, você vai ficando tenso, você vai ficando com calor, você vai ficando nervoso, cara. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Vai e fala, porque você vai se arrepender. Isso eu quero te falar de verdade. Se você não for, você vai ficar assim com um remorso e aquilo vai ficar batendo na tua cabeça por um tempo. Então, não precisa. Porque só vai na hora se a pessoa falar, não conheço Jesus, não sou crente, não sou evangélico, sou católico, nem gosto de Jesus. Aí você vira e fala, então tá bom, que Deus te abençoe. Tipo, pronto. Ou então, então tá bom, seja curado em nome de Jesus, mesmo assim. Tipo, já ora, porque, meu filho, eu não vou impor as mãos, você não quer, mas você vai receber oração. Amém. Vai ser abençoado de alguma forma. Mas, tipo assim... O não a gente já tem, né? É Às vezes a gente dá tanto passo pra tantas coisas e Deus só tá falando pra gente, cara, vai! Vai, porque isso eu quero trazer até uma chamada, assim. A gente tem que ter uma responsabilidade, vai ser meio assustador, mas é uma coisa que me move. Que se aquela pessoa... Se você for a única pessoa que vai falar de Jesus pra aquela tal pessoa e você não falar, pra onde aquela pessoa vai, sabe? Uau. Então, é assim, gente, você pode ser... O único caminho a Deus é Jesus, mas talvez você seja o único caminho de alguém até Jesus. Então, não permita com que as trevas tenham poder sobre aquela pessoa. Muito bom, Ju. Seja a luz na vida daquela pessoa, porque a semente que a gente libera de Deus, da palavra de Deus, ela nunca volta vazia. A gente estava falando disso antes, né? Mesmo. Então, pode ser que aquela pessoa não entregue a vida para Jesus naquele momento, mas já foi colocada uma semente lá. Exato. E vão vir regando, 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 regando. Muito bom. Até o momento que aquela pessoa vai, sim, em nome de Jesus, vir para Jesus. Amém. Mas Não, maravilhoso, gente. Eu e a Ju aqui, nossa, que delícia. Ô Ju, e assim, acho que todo mundo que tá ouvindo tá queimando, quer viver isso. Então, assim, 3 dicas práticas. Você já falou a primeira, que é ler a Bíblia, mas 3 dicas práticas que a gente vai colocar lá no Instagram também, pra inspirar a galera, pra ter relacionamento com o Espírito Santo, pra ter essa... porque é isso, né, Ju? A palavra sozinha, ela é morta, né? Mas o Espírito vivifica. Como que é? Tá certo esse versículo que eu falei? Eu acho que não. A letra mata, a letra, gente, desculpa, calma, aí, ó. Não vamos nem editar isso. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E é isso. Que a letra é a lei, né? E É o a Espírito lei. Santo, ele vem e tira aquela lei que estava em pedras, em tábuas de pedra, E ele faz- escreve essa lei no nosso coração, na nossa mente. Ele escreve de uma forma espiritual, que não é uma lei que nos manda fazer algo, mas é aquilo que nos compele a agradar o coração de Deus. E que nos move, que faz a Sim. gente sentir, que faz a gente tal. E é isso que você fica apaixonado e você quer mais e você pede mais. Então, assim, tenha relacionamento com o Espírito Santo, sabe? A sua vida nunca vai ser a mesma. E então, quais são as 3 dicas, Ju, da Júnia Hayashi para você? Cara, ano vem, ano vai, e as dicas São são as as mesmas. mesmas, porque a palavra é atemporal, e não existe passe de mágica, sabe? É bom a gente entender isso, não existe passe de mágica. Pra nada na vida, nada, né? Mas também no seu relacionamento, no crescimento da sua intimidade com o Senhor. Então você precisa ler a Bíblia, orar, jejuar, que são as nossas disciplinas espirituais. A gente precisa ter disciplinas espirituais em dia. A gente não faz por obrigação, mas a gente faz porque a gente sabe que aquilo nos alimenta. A gente sabe que aquilo faz bem pra gente. E porque nós amamos a Deus, nós fazemos aquilo. E quando nós fazemos aquilo causa causa mais amor na gente. A gente ama mais a Deus. Então, a gente faz por uma disciplina, por exemplo, um exercício físico. Não é que todo dia você acorda com uma super vontade de fazer exercício. Não. Mas toda vez que você faz, você sai mais maravilhoso. vivo. Você sai mais desperto. E você faz porque você sabe que aquilo te faz bem. É uma disciplina. Tem os dias que você adora, tem os dias que você não gosta tanto, mas aquilo você sabe que é bom. Então a gente precisa ter as nossas disciplinas espirituais. Então precisa orar, ler a Bíblia. Não, primeiro ponto, ler a Bíblia. Disciplinas espirituais, vamos colocar aí. Disciplinas espirituais, o primeiro ponto. Oração,
leitura da palavra, e aí na oração existe a oração com entendimento e a oração espiritual, em línguas, né? Então, o batismo com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo nos enche, ele transborda em discurso. Sempre. Não existe forma do Espírito Santo te encher e você não transbordar em discurso. Ou você começa a pregar, ou você começa a falar de Deus, ou você começa a falar num outro idioma que existe, ou você começa a falar em línguas angelicais. Então, eu gostaria de adicionar não só oração com entendimento, mas oração em línguas. Porque a oração em línguas, ela vai fazer com que o seu canal espiritual fique ainda mais, assim... ativado, mais quente, mais trabalhado. Então, a gente tem que orar em línguas. Acho que eu vou resumir, então, em 2 pontos. Que é disciplinas espirituais, que são várias. E o segundo, ousar. Ousar. Ser ousado, né? Tipo, você tem que ousar acreditar que talvez Deus esteja falando com você. Porque, de fato, Ele tá. Deus está falando, esse é o lado feminino de Deus, sabe? Que Ele fala o dia inteiro. Só que às vezes a gente não tá conectado, não tá no mesmo canal ali da rádio, sabe? A gente não consegue ouvir o que Ele tá falando. Deus fala o dia todo, cara. Deus fala o dia todo. Ele fala em todo momento. A gente só precisa conectar. Então, ouse. Até você tá falando agora, tem um testemunho que chegou um irmão assim para um pastor e falou assim: o meu lado espiritual, Deus não fala comigo, eu não escuto essas coisas que vocês falam, eu senti, eu não sei o quê, comigo não rola. Ele falou, aí disse que enquanto o irmão tava falando, né, o Espírito Santo falou no coração do pastor, ele falou assim, pergunta pra ele, por que Deus, há quanto tempo Deus vem acordando ele às 3 da manhã? Ele vem acordando às 3 da manhã. Aí ele, há quanto tempo você vem acordando às 3 da manhã? Aí disse que o cara ficou assim, como você sabe? Aí ele falou assim, há quanto tempo? Aí ele, cara, faz tempo. E eu nunca acordava de madrugada, não sei o que tá acontecendo comigo. Eu acordo todo dia, eu olho no relógio 3 da manhã. Aí ele, e você não acha que é Deus falando com você? Ele tá te acordando 3 horas da manhã, você acha que vai orar? Vai fazer alguma coisa, entendeu? Presta atenção. Às vezes a gente não tá prestando atenção, né, Jô? Que você falou, às vezes você não tá sintonizado. Então vou adicionar a terceira. Tá? Antes do ousar. Pratique a presença. Então, o primeiro, você precisa fazer as práticas espirituais, que é oração, jejum, leitura da palavra. Vou resumir a isso, tá? Adoração, outras coisas, mas meditar na palavra, ok. O segundo, pratique a presença. Coloca um despertador por hora. Toda hora, você coloca um despertador na hora inteira, por exemplo. Aí deu 9 da manhã, pim, pim. Um apito mais, assim, agradável, porque senão você vai querer arremessar o seu celular pra longe. Na hora que apitou, você vai passar 1 minuto percebendo a presença de Deus. Fecha o olho, inspira. Deus, onde você tá? O que o Senhor tá fazendo? 1 minuto, não precisa passar de 1 minuto. 1 minuto. Pratica a presença de Deus. Faz isso às 10 horas, às 11 horas, meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde. Faz ao longo do dia todo. Você vai ver que você vai perceber muito mais, porque a gente precisa praticar a presença de Deus. A gente precisa praticar ouvir a Deus. A gente precisa praticar dar palavras que o Senhor nos compartilha. Bom. Então, a primeira coisa, disciplinas espirituais. Amém. A segunda coisa, praticar a presença com alarme para você perceber a presença. E a terceira, você precisa ousar. Não tem também como você pedir, clamar, praticar a presença e aí na hora você só dá para trás. Você vai dar para trás em algum momento. Todo mundo já deu. Eu também. Já voltei, já fiquei com remorso. Por isso que eu falei, não vai que você vai ficar com remorso. Mas, então, ficou com remorso uma vez? Não fica com remorso 2. Muito bom. Deixou de ler a Bíblia um dia? Não deixa de ler 2. Deixou de orar um dia? Não deixa de orar 2, sabe? Tipo, coloca esse... É uma coisinha assim. Mesmo, né? Mas se você não entregou uma palavra que se você percebeu que era o Espírito Santo, cara, na próxima vez você fala, não tem como. Eu vou chegar falando assim, então. E a pessoa vai olhar pra você, quem é você? Eu já falei então eu já comecei a conversa. O primeiro passo já deu, né, Ju? Exatamente. Muito bom. Ju, e a gente tem um momento aqui no nosso podcast que chama Momento Metanoia. Que é o momento que o nosso convidado compartilha um testemunho que virou uma chave na cabeça. Você fala assim, caraca, é Deus. Tipo assim, um testemunho sobrenatural que você teve com Deus, assim. Pode ser revelação do Espírito Santo, pode ser o que você quiser. Um testemunho assim, uau. Que é o momento mais esperado, brincadeira. Olha, é sobrenatural, mas não é tão sobrenatural como a gente imaginaria, assim, tipo assim... Eu já vi cegos curados, eu já vi miopia sumindo em segundos, eu já vi perna crescendo, e isso é muito lindo. Mas eu acho que quando ele definitivamente muda a nossa mente, aí é outra coisa. Eu tive o Zac, né? Pra quem tá ouvindo aqui, não conhece, eu tenho 2 meninos, o Zac, que vai fazer 5 agora em janeiro, e o Code 3. Então eles são pequenininhos ainda. Eu tive o Zac e continuei trabalhando, continuei ativa, porque afinal, né, eu colocava ele no canguru, ia pros lugares, tava tudo certo. Daí
e eu tinha graça para aquilo, porque eu estava debaixo de uma palavra de Deus para aquela temporada. Daí eu tive o COA e continuei fazendo tudo também, porque eu também não tinha uma outra opção, mas assim, tava cansativo, mas tinha muita graça de Deus, porque era a palavra de Deus. Tá. E aí, eu lembro que foi dezembro de 2017, que eu falei, não, vou parar 2 meses pra eu dar uma recuperada, descansar, porque eu não dormia às noites, né? As mamães aí vão se identificar que a gente não dorme. Eu tinha uma criança que acordava literalmente de 30 em 30 minutos, o COA, passou a acordar de 30 em 30 minutos. Eles acordavam assim, umas 10 vezes por noite, cada um. Nossa. Foi um tempo difícil, E aí, eu senti de Deus de parar, dezembro de 2017. Aí eu fiquei dezembro e janeiro de 2018 e Parada. falei, vamos voltar, porque afinal é o normal a se fazer. E aí é que tá o meu erro. Eu não perguntei a Deus se eu deveria voltar, quando eu deveria voltar, como que era. E aí eu comecei a fazer tudo que eu fazia antes, que era um pouco cansativo, mas eu tinha a graça de Deus, sabe, pra fazer. E aí, eu fui entrando numa exaustão absurda, num cansaço inexplicável. Meus hormônios começaram a ficar completamente desbalanceados, porque a privação de sono, ela pode te deixar literalmente louca, assim, diagnosticadamente louca, depressivo e tal. Então, eu só sigo ficando meio doida, assim, né? E aí, teve um momento que eu falei assim, Deus, o que tá acontecendo? E ele falou, filha, você simplesmente não está debaixo da minha palavra. Se você não está debaixo da minha palavra, não tem a graça para que você venha cumprir. Porque você está tentando fazer pelo zelo do teu coração, isso é muito legal, muito positivo, mas não existe a minha graça para essa temporada. Porque a minha palavra para a sua temporada é outra. Então, toda vez que Deus nos dá uma palavra específica para uma temporada, existe graça para você cumprir aquilo. E por mais louca que seja a sua agenda, por mais corrido que seja, existe graça. Agora, quando você não está debaixo da palavra, não tem graça. E aí é quando você encontra esse burnout, você fica completamente exausto, você não entende, você não encontra mais alegria de manhã pra viver, tipo assim, ai, cara, só que eu queria era pausar a vida e dormir por, tipo assim, 1 mês e voltar, entendeu? Sei. E aí eu falei, nossa, Senhor, me perdoa, porque é um pecado também, né? Eu não ouvi a palavra de Deus. Eu falei, me perdoa, eu me arrependi, me alinhei, me restaurei. Ele me restaurou, né? Mas eu me permiti descansar. E aí entrou 2019 e Deus falou pra mim, vai. Aí eu, Deus, mas tá tudo igual ao ano passado. Vai. Porque a palavra de Deus era vai. E foi o ano que eu menos dormi. Foi o ano que eu mais coisas fiz. Eu escrevi um livro durante aquele ano, em 1 mês. Crianças não dormiam. Eu viajava 2 vezes por semana para ir pregar ao redor do Brasil. E foi o ano mais feliz daqueles últimos anos que eu estava tendo. Porque eu estava debaixo da palavra de Deus. Então, acho que esse é o momento metanoia que eu queria trazer muito hoje. Bom. É você Excelente. entender a sua temporada específica. Não aquilo que a sociedade fala que você tem que estar vivendo, ou que a sua família acha que você tem que estar vivendo, ou até o que você acha que você tem que estar vivendo. Mas se posicionar debaixo da presença de Deus e falar, Espírito Santo, fala comigo. A gente falou tanto do Espírito Santo hoje, né? Fala comigo, me mostra, me dá sinais. Às vezes ele pode mostrar no outdoor, às vezes ele pode mostrar numa propaganda de TV. Esses dias Deus mostrou umas coisas aí. Eu falei, gente, fazia tempo que ele mostrava esses sinais, assim. Mas, tipo, o Espírito Santo fala comigo. O que eu tenho que fazer agora? Qual que é a palavra, tanto bíblica quanto falada, que eu senti no meu coração para essa temporada, porque eu quero estar alinhado. Porque aquilo que você tenta numa temporada que você não está debaixo da palavra de Deus, você tenta com as suas próprias forças e você não consegue os frutos, você não consegue a resposta daquilo. Agora, quando você está debaixo da palavra de Deus, ele acelera, ele te joga para dentro do seu destino, ele acelera todas as coisas e fica tudo muito mais... É tipo quando você está patinando no gelo, você faz a força, mas o tanto que você desliza no gelo não tem explicação, né? Tipo assim, é muito mais do que a força que você está fazendo. Sim. Então, é isso que a palavra de Deus faz. Ela faz a gente deslizar, a gente faz o nosso esforço, mas a gente desliza e acelera muito mais. E você encontra paz e alegria para cumprir o propósito de Deus. Amém. Quando você está fazendo pelas forças do Espírito Santo. E a alegria do Senhor é a nossa força, então ele vem, nos dá a alegria dele, nos capacita, nos fortalece para cumprir aquilo que ele nos chama a fazer. Ai, que maravilhosa! Ju, amei. Também amei. Pra gente finalizar, um versículo que tá no seu coração, que você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes. Ai, gente. Tantos. Então eu vou ler aqui. Peraí, deixa eu Leia. ver se eu tô com a minha Bíblia. Porque é que é uma passagenzinha que eu amo, que é Salmos 63, que foi quando eu encontrei, assim,
na Bíblia aquilo que o meu coração tanto queria falar, assim, tudo que fazia sentido. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Então, para mim, essa passagem é uma das que mais me marca, porque define isso, sabe? Tipo, quando eu encontrei Jesus, o meu corpo inteiro ansiava por ele. Eu não tinha entendimento disso. E aí eu descobri isso, esse versículo fala isso, e eu te busco ansiosamente, Senhor. Sim, amém. Na vigília da noite eu te busco, eu quero a tua presença, e é ali que eu encontro o real sentido da vida, e realmente é onde habita a esperança, né? Amém. Ai, que delícia. Gente, eu amei. Eu tenho certeza que você que tá ouvindo a gente tem mais entendimento do que é o Espírito Santo. Eu tenho certeza que você está querendo ter um relacionamento ainda mais profundo com o Espírito Santo. Então, amém. Entra nesse rio, sabe? Entra, vai nas águas profundas e deixa o rio te guiar e não você guiar o rio, os seus passos, né? Então, o nosso podcast não acaba aqui. Sigam a gente lá nas nossas redes sociais. Vão ter várias frases, dicas da Ju pra vocês. Lives, tá? Então, a gente se vê na próxima terça, às 19 horas. E Ju, muito obrigada. Foi muito especial ter você aqui. Adorei, gente. Obrigada por me receberem também aqui, todos os ouvintes. Eu tava falando pra Ju que ela sempre foi um nominho ali que eu orava e eu orava. E olha como Deus cumpre, gente. Hoje estamos aqui, gravamos um episódio maravilhoso. E eu tenho certeza que é o início de algo muito grande que Deus tá fazendo. Amém. Então, muito obrigada, Ju. Obrigada, que vocês sejam abençoados. E a gente se vê na próxima terça. Tchau, beijo. Gente.